A pedido do novo técnico Luiz Castro, Grêmio faz proposta de 32 milhões de reais por volante do Flamengo. Técnico Filipe Luiz garante DNA rubro-negro na decisão e diz que está pronto para conquistar o mundo de novo. E o Luiz Henrique, técnico do PSG, analisou o Flamengo e disse que será uma final apaixonante. Ele enlouqueceu de vez. Andrés Pereira debocha da torcida do Flamengo e diz: estão mais preocupados comigo do que em festejar. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, ajudem muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes das informações, um recado rápido sobre o Pix da virada. Tem muita gente adquirindo os pontos, então essa pode ser a sua chance. Clica aqui embaixo para você concorrer a 4 prêmios milionários. São 4 chances de ganhar 2 milhões no primeiro lugar, 1 milhão no segundo lugar, 1 milhão no terceiro lugar e 1 milhão no quarto lugar. E hoje tem sorteio extra, é a terça premiada. Então já clica no link, adquira seus pontos ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Gente, vamos começar aqui sobre mercado da bola e depois a gente fala sobre a decisão de amanhã, porque tá chegando a hora e hoje falaram Filipe Luiz pelo Flamengo e Luiz Henrique pelo PSG. Tivemos o último treino do Mengão e o último treino da equipe francesa. Mas saiu a informação agora do repórter Léo José, do Coluna do Fla, que o Grêmio formalizou, já chegou a proposta para o Flamengo de forma oficial de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais pelo volante Everton Araújo. Aos 22 anos, o jogador é um pedido direto do técnico Luiz Castro, que acabou de acertar com o Grêmio. Isso mesmo, o Grêmio tem um novo treinador. E a oferta do Clube Gaúcho prevê um contrato de 3 anos. Atualmente, o Flamengo detém 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Volta Redonda possui os outros 30%. E aí eu deixo aqui a pergunta para o torcedor rubro-negro. Você venderia essa joia? Venderia o Everton Araújo? Você acha que o Everton Araújo tem um futuro enorme pela frente? Você vê bola nesse jogador? Olha, eu vou dizer, os últimos jogos que eu vi do Everton Araújo, eu gostei e muito. O garoto foi muito bem quando entrou, muito participativo, marcador, ladrão de bola, precisa melhorar em alguns aspectos, mas isso aí é normal e o Filipe Luiz vem lapidando o Everton Araújo, sempre quando ele precisa ele dá conta do recado, cometeu alguns erros, mas isso é normal, é natural de um garoto que subiu para os profissionais, mas o Grêmio tá de olho e o Luiz Castro não é bobo, fez um bom trabalho aqui no Botafogo e quer aí, já pediu a contratação do Everton Araújo, volante do Flamengo, de apenas 22 anos para a próxima temporada. A gente não sabe o que o Flamengo vai fazer, se vai aceitar esses 32 milhões, lembrando que o Flamengo não tem 100% do atleta, tem apenas 70%. Os outros 30% pertencem ao Volta Redonda. Então deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha aqui, o Andrés Pereira, ele enlouqueceu de vez, tá? Ele gravou um vídeo que viralizou, tá em todas as redes, em todos os lugares. Eu nem ia falar sobre esse assunto, porque tô nem ligando pro Andrés Pereira. Foi vice lá pelo Palmeiras, né? Não conseguiu nada no Campeonato Brasileiro, nada na Libertadores da América, e ele se acha aí a última bolacha do pacote, né? Bolacha não, bolacha é paulista que fala. O último biscoito. Nós cariocas falamos de biscoito. Olha aqui, ele disse isso aqui no vídeo que viralizou. Estão mais preocupados comigo do que em festejar. Mandando uma letra para a torcida do Flamengo. E disse, tenho respeito por todos os clubes em que joguei. Nunca fui um cara que desrespeitei alguém na minha carreira, nenhum clube. Se eles, Flamengo, acham isso mais importante, acham mais importante falar de mim
quando ganham um título, isso demonstra a grandeza do Palmeiras. Eles estão mais preocupados comigo do que em festejar a Libertadores. Eu não fico remoendo, não tenho rancor no coração, não tenho nada. Estou no Palmeiras. O mais importante hoje é o Palmeiras. Vamos descansar, focar e ver o que temos que melhorar para o ano que vem, porque 2025, em 2025, em 2026, vamos atrás de grandes conquistas. Quero mandar um recadinho para você, o Andreas Pereira. Enquanto você esteve no Flamengo, a torcida demonstrou todo o carinho, todo o apoio. Você cometeu aquele erro lá que foi fatal, né, para o título do Palmeiras na Libertadores de 2021. Alguns torcedores te perdoaram, né, pelo aquele ato. Aliás, muitos torcedores te defenderam quando você recebeu uma enxurrada de críticas naquela oportunidade. Mas não tem ninguém falando em você nesse momento não, Andreas. Vive aí, segue a tua vida no Palmeiras e esquece o Flamengo. Você que tá com o Flamengo na boca. Tá todo mundo comemorando, o torcedor do Flamengo tá em festa. Tetracampeão da Libertadores da América. Você do outro lado sendo vice. Flamengo, N é campeão brasileiro. Você do outro lado sendo vice. O que a gente vai falar de você? Por que a gente vai utilizar argumentos para falar de um cara que passou pelo clube e deixou uma imagem negativa? Cada um faz as suas escolhas. Você vê o Gerson, preferiu ficar isolado lá no futebol russo, lá no Zenit. Ninguém fala mais de Gerson. Passou. E você, Andrés, passou. A gente aqui está falando do Flamengo, que é mais importante, muito mais importante do que você ou qualquer outro jogador, Andrés. Então segue a tua vida aí no Palmeiras e deixa o Flamengo ser feliz, deixa o Flamengo comemorar as suas conquistas da temporada. O Flamengo amanhã joga um Mundial, Andreas, que o Palmeiras não tem. Então vai se acostumando onde você pisa, onde você tá. Porque aqui é outro patamar. Valeu? Não podia deixar de mandar esse recado pro Andreas Pereira, que tá viralizando esse vídeo aí, e ele falando da instituição, ele falando dos torcedores do Flamengo. Limpa a boca pra falar do Flamengo, hein, Andreas? Tá chegando, gente, a grande final amanhã e o Andreas Pereira vai assistir do sofá. Pode até secar. E o técnico Filipe Luís deu entrevista coletiva hoje, na véspera da partida de amanhã em Doha, no Catar, e voltou a mostrar muita confiança no bicampeonato mundial, depois de ter a experiência de ter enfrentado aí dois gigantes europeus. O Chelsea, que o Flamengo ganhou o atual campeão mundial, que o Chelsea ganhou do PSG a final do Super Mundial de Clubes, e o Flamengo enfrentou o Bayern de Munique. O Felipe garantiu que não mudará o DNA do time para esse duelo e disse: não falamos do jogo contra o Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern, vamos jogar contra o Paris. Por mais que a forma que eles pressionem tenha a mesma energia. Acreditei naquela vez que era um plano para vencer o Bayern. Eles foram melhores do que nós. Agora é outro plano, mas sem abrir mão dos nossos princípios, do que é o DNA do Flamengo. É um outro jogo, outra história, e o Luiz Araújo tem razão em um detalhe importante. Em final, temos que cometer o mínimo de erros possíveis. Perguntado sobre a velocidade dos jogadores do Paris Saint-Germain, Filipe Luís disse que o Flamengo tem um plano para tentar neutralizá-los. E disse: não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e rápidos nos colocarão em dificuldade em determinados momentos do jogo. Assim como nos colocaram no Brasil, na Libertadores, na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, contra o Bayern, temos uma forma de defender. Não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG. Sobre a experiência que ficou da Copa do Mundo de Clubes, o que ele pode fazer ao contrário nesse jogo, ele disse: quanto mais o time joga, mais a equipe se conhece. Cada competição é diferente. Era um contexto diferente, um país, um clima, temperatura, gramado, mas a vontade de ganhar é a mesma. Alguns jogadores saíram, outros chegaram. Esse grupo tem uma nova alma, se reinventou, conquistou títulos difíceis no continente e quer escrever uma nova história. Sabemos a dificuldade desse jogo. Fácil não vai ser, mas sabemos que é possível. Sobre força máxima, o Felipe disse: Pedro está à disposição.
todo o grupo está à disposição para tomar as decisões. Estamos todos preparados para esse grande momento que é o último da temporada. Todo esforço que for feito será pouco. Temos que fazer um jogo perfeito. Sobre a mentalidade dos jogadores, o Felipe disse: como treinador, nunca estamos com o sentimento de que somos favoritos. Temos que nos preparar e deixar tudo mastigado para os jogadores, que não fazer o trabalho em campo. Eu tenho que indicar o caminho para o triunfo. Sobre o duelo com o Luiz Henrique, tivemos muitos enfrentamentos com o Luiz Henrique como jogador. Quando ele estava no Barça, tinha Neymar, Messi, Suárez, um timaço. Tínhamos alternativas para freá-los e era uma verdadeira batalha. Algumas vezes vencemos, como quando eliminamos o Barcelona da Champions. É um treinador muito bom que se reinventou e tem um PSG, uma das suas obras mais bonitas, quando a estrela é a equipe, e isso eu valorizo. Ouvimos o Felipe. Agora vamos ouvir o Luiz Henrique, que falou com a imprensa nesta terça-feira, véspera da final, e lembrou da derrota para o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes e comentou a diferença entre o adversário de amanhã e o time alvinegro. Luiz Henrique disse: jogamos contra o Botafogo, que fez um jogo fechado em seu campo de defesa. É o típico jogo que estamos acostumados a jogar. Times que se defendem e atacam um pouco. Flamengo não vai jogar assim. Flamengo joga muito bem com a bola, sai jogando de trás, sem a bola pressiona muito, um time muito interessante, fisicamente muito forte, com jogadores experientes, muita qualidade, que sabem jogar jogos importantes. Creio que será uma final apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos. Notaram a diferença que o Luiz Henrique colocou sobre o Botafogo, que venceu o PSG no Super Mundial de Clubes, e o Flamengo? O Botafogo jogou fechado por uma bola, conseguiu fazer o gol e venceu. Mas não conquistou título, porque era um jogo valendo pontos. Agora é um jogo valendo títulos. E o Flamengo é uma equipe que tem um DNA ofensivo. O Flamengo não vai jogar por uma bola, não vai jogar na retranca. O Flamengo vai sair para o jogo e jogar de igual para igual. Pelo menos vai tentar. E ele disse que são estilos parecidos. A gente continua falando aqui sobre a coletiva do técnico Luiz Henrique, enquanto você acompanha imagens do aquecimento do PSG no estádio. Apenas uma informação: o Flamengo foi convidado a treinar no estádio, mas não quis, porque já está habituado a treinar onde está treinando, lá no CT, né, em Doha, desde que chegou ao Catar. Então foi uma opção do Flamengo. O Flamengo não quis treinar no estádio. Já o PSG está treinando no estádio nesse momento, quando você acompanha imagens do aquecimento. E o Luiz Henrique disse: estamos cientes da importância desse jogo. Isso representa muito para nós. Marcar a história no PSG foi um objetivo na temporada passada, mas também nesta temporada. É a primeira vez que podemos levar esse troféu. Antes havia uma diferença nas partidas, mas hoje é importante para o Flamengo, mas também é muito importante para nós. Ele disse: Marquinhos está pronto para jogar, mas vamos ver como vai estar amanhã, que é quando a gente vai decidir se começa como titular ou no banco. Hakimi não pode jogar, ele está lesionado. Ele não vai jogar amanhã. Então tá aí o PSG já com um desfalque de peso, né? O lateral direito Hakimi. E ele disse: eu fui entrevistado por uma TV brasileira e disse que preferia que o Flamengo não fosse a final, mas não tive a oportunidade de analisar o jogo do Pirâmide. Eu conheço muito bem o Flamengo. Eu não queria eles na final e confirmo isso. Não é uma boa notícia para enfrentar em uma final um time brasileiro. Tá aí, palavras do técnico Luiz Henrique na coletiva de hoje. Tá chegando a hora, meus amigos. Hoje, quando você dormir, já vai acordar no dia da decisão. Então, ó, vamos com tudo, muita fé, é fé no Mengo, energia positiva, não vamos criticar, vamos apoiar, aquele apoio incondicional, e quando eu voltar já vai ser para falar tudo sobre esse jogo. É aquele pré-jogo especial que você já conhece, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, últimas informações sobre a decisão. Amanhã o Flamengo pode conquistar o mundo de novo e enfrentará o melhor time do planeta, campeão europeu, campeão de tudo aí, o PSG. Bom, vambora, vamos com tudo, uma excelente final de terça para você, e amanhã a bola rola 2h, horário de Brasília, para Flamengo e PSG, PSG e Flamengo. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!